Ô, gente, eu ouvi um episódio do podcast Prato Cheio, que é feito pelo Joio e o Trigo, que é um portal de jornalismo voltado para tudo que diz respeito à alimentação. E o nome do episódio é Quem Ganha com a Obesidade. Nossa, é muito, muito bom. E me fez pensar, para variar, né, sobre como tudo o que foi colocado lá, para que a gente entenda o problema da obesidade, é exatamente igual quando falamos sobre o problema do burnout. Veja só. Eu enumerei para ser mais fácil. A obesidade, eu enumerei as coisas que a gente vê ali no episódio do podcast, tá? Então, a obesidade é um problema social, do coletivo, mas é sempre colocada como um problema do indivíduo. Ou seja, a gente tem um estilo de vida com índices altos de sedentarismo, com alimentação ultraprocessada na maior parte das refeições da maior parte da população, com a comida, com os alimentos ultraprocessados sendo às vezes a única coisa acessível para grande parte da população, né? E a alimentação saudável sendo quase inacessível para quem está na faixa da segurança alimentar. A gente tem uma cultura que faz com que desde cedo as crianças não saibam identificar alimentos na feira, né? E falem pro coleguinha que leva maçã no lanchinho da escola, ao invés de bolacha Oreo, que, ai, como você é pobre! Faz a criança que levou a maçã se sentir mal por isso, né? Nas escolas de rico. E nas escolas públicas a gente vê crianças que só têm contato com alimentação pobre em nutrientes em casa e na escola. A gente tem um intenso preconceito que quebra a estrutura de quem está acima do peso, né? Mas sempre a obesidade é colocada como um problema da pessoa, problema pessoal, individual, ou seja, é preguiça, é falta de vaidade, é desleixo com a saúde, é falta de força de vontade. E como que é no burnout? A gente tem uma cultura toda focada em produzir, né? Em atrelar o valor da pessoa ao que ela produz, ao tanto de dinheiro que ela tem, ao cargo que ela ocupa, né? A gente tem empresas que incitam a competição individual da pior forma, que forma líderes tóxicos, porque culturalmente parece ok para todo mundo que as pessoas podem operar como se fossem máquinas o tempo todo. Portanto, nós temos um problema coletivo, mas é sempre colocado como um problema individual, ou seja, você que não aguenta o tranco, né? Você que é mimizento, você que é preguiçoso, você que é fresco, fraco, fracassado, que não se cuidou, né? Que é mole, que não quer trabalhar. Nos dois casos, o que a sociedade fala é problema seu. Se você tá assim, é porque você merece. Agora, se vira para resolver sem atrapalhar quem sempre fez tudo certinho e hoje é magro ou que hoje consegue trabalhar 30 horas por dia sem reclamar. E por entender que o problema é individual, as pessoas começam a fazer qualquer coisa para evitar ser gordo ou para evitar ter burnout, né? Mesmo que sem se dar conta, essa qualquer coisa aí piore ainda mais a situação. É muito comum uma pessoa com sobrepeso entrar numa obesidade mórbida fazendo dieta, tentando sair daquele sobrepeso. E é muito comum uma pessoa em burnout colapsar porque quer provar que não está colapsando, que não está em burnout, que não está perdendo a força. Item 2. Tem uma pessoa que declara no podcast, quer ver? Abre aspas. Se tem CID, tem políticas públicas. Ou seja, se é oficial que obesidade é uma doença, o governo precisa lançar mão de táticas que façam os índices desta doença baixar e que apoiem quem sofre com ela. Ok, mas o que a gente vê no sistema de saúde em geral, que não é nem só no SUS, hein? É em tudo. Confie em mim, que eu já estive a 1 quilo da obesidade mórbida. E eu precisei fazer uma ressonância e uma tomografia e quase me mandaram pro jockey, tá? O que a gente vê no sistema de saúde? Maca que não aguenta um gordo maior, que não era nem meu caso, hein, gente? Imagina o que não passa uma pessoa que é gordo maior. Ônibus em que o gordo maior não passa na catraca.
máquina de ressonância que não aguenta o peso de quem tem mais de, não lembro, acho que era 120 quilos, acho que hoje são 130, não sei. Graças a Deus, para mim e para minha saúde pós-burnout, eu saí desse índice. Enfim, máquina que não aguenta, que seja, uma pessoa de 130 quilos, aparelho de pressão que não cabe no braço de quem é gordo maior. E o que acontece quando você burnout? Você chega no hospital e fala, burnout agora tem CID, certo? Portanto, esperamos que deveriam ter políticas públicas para ajudar as pessoas que burnoutam. Mas você chega no hospital e falam o que para você? Que você não tem nada, que tá tudo normal, que é mimimi, que é virose, te mandam para casa de volta, né? Aí você não encontra tratamento que resolva, né? Fica lá sem saber o que fazer. Aí você vai para a justiça, tem que encarar peritos que falam que você tá fingindo, né? Audiências em que a empresa fica tentando provar que você tem problemas mentais e emocionais que não tem nenhuma conexão com o ambiente de trabalho. O famoso se vira, né? E tem 3 que eu anotei. E esse é por minha conta, tá? Não tem no podcast. E aí surge, nessas situações, uma militância que, para contrapor essa noção de que o problema é individual, começa a falar que o problema é unicamente das instituições. Então, com a obesidade, que a alimentação nas escolas é ruim, que o governo não providencia ônibus com uma catraca maior, ou um passe para a pessoa que não passa na catraca poder entrar, né, pela outra porta que não precise passar pela catraca. No cinema não tem lugar para quem ocupa 2 assentos. E tudo isso está correto, gente. Realmente isso deveria acontecer e ter e estar disponível. Tem que cobrar mesmo, né? A cidade segrega e quem é gordo maior não consegue desfrutar muitas vezes dos espaços públicos. Tem problema para se locomover na cidade. Mas falam de um jeito que tiram a responsabilidade de cada um sobre a própria situação, de entender o que está acontecendo para que essa situação tenha saído tanto do controle. A responsabilidade de falar, cara, eu não estou conseguindo, quem que pode me ajudar? Né? Ao invés de falar, terapia é caro, o governo não oferece terapia. Eu sei que o buraco é mais embaixo, mas você me entendeu. E se não entendeu, tem todo esse canal, e mais o canal de aulas, e mais o livro para você entender. Eu sugiro que você comece com a aula sobre amadurecer. Eu acho que é a que mais vai ajudar, mas não só ela, tá? Então aí você dá uma olhada aí total no canal e no livro, que está aqui. No caso do burnout, é todo mundo falando que o problema é exclusivamente do sistema de trabalho e do capitalismo, tirando assim a responsabilidade de cada um de nós e entender como que a gente está gerando tanto estresse para o nosso corpo. E para entender essa parte, você pode ir direto na aula 34, em que eu falo mais sobre a cultura do burnout. Entende? Então, se por um lado a coisa é colocada como um problema da pessoa, a resposta é ir para o outro oposto. Você sai do 8 e vai para o 80. A culpa não é da pessoa, a culpa é das instituições, do sistema, do governo, de todo mundo, menos da pessoa. E com isso você tira a responsabilidade que a pessoa tem sobre isso. É óbvio que você não tem que colocar a culpa na pessoa, mas você não pode tirar a responsabilidade dela. Tá? Culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Item 4. No podcast tem uma nutricionista que fala que já passou da hora de parar e pensar que o que está sendo feito hoje para combater a obesidade claramente não está funcionando, porque os índices só aumentam e o obeso encontra uma série de questões no sistema social e da saúde que faz com que ele não consiga acessar soluções, a ajuda. E no burnout? No burnout você pode ler, inclusive aqui, no início do livro, um capítulo que se chama Precisamos Falar sobre Burnout, onde eu aponto justamente isso, que já passou da hora da medicina e da psicologia parar para rever o que tem sido feito, porque claramente não está funcionando, os números não param de aumentar e ainda por cima agora tem uma loucura de falar que burnout não tem cura e só controle, lavar as mãos, dar um remédio e sair correndo para
longe do paciente, né? E por último, o item 5. E por que não se senta para discutir o que deve ser feito a respeito da obesidade, já que o que está sendo feito não está funcionando? Porque não interessa para a maioria das pessoas que lucra justamente com tudo isso. A indústria da saúde, com seus remédios para emagrecer, né? Seus remédios para controlar o colesterol, a diabetes, a pressão alta, já que 99% dos médicos hoje só passam remédio, né? E nem orientação de alimentação eles dão direito. A indústria cosmética, porque a pessoa toma o Ozempic, aí fica com bunda de gaveta, né? A cara chupada, aí vai fazer preenchimento, vai fazer plástica, vai fazer laser, agulhinha e sei lá mais o que. Você acha que se a gente falar, gente, vamos pensar aqui em como diminuir a obesidade? As grandes fabricantes de ultraprocessados, de remédios, de cosméticos, de tratamentos vão aplaudir e falar, nossa, vamos acabar com a obesidade? Sério? E com o burnout, quem ganha? A mesma indústria de remédios. A indústria de bem-estar, que eu tô para falar dela aqui. Os terapeutas que te prometem coisas infundadas e irresponsáveis, as empresas, os coaches. Você acha que se a gente falar, gente, vamos sentar aqui para discutir sobre burnout, porque a gente precisa ajudar as pessoas, esse povo todo vai aplaudir, vai falar, vamos? Sério? E para terminar, eu quero falar outra coisa que não tem no episódio do podcast, e não tem porque o enfoque é outro, tá? Mas eu vou trazer para o nosso enfoque aqui, que é o fato do burnout e da obesidade estarem completamente ligados. Pela forma como o corpo funciona quando está sob estresse crônico, pela forma como a gente aprende a ter prazeres imediatos quando a gente não está conseguindo obter prazer na vida que a gente está levando, e a vida que a gente está levando quando a gente burnout é uma vida horrorosa, que está nos deixando exaustos, deprimidos, ansiosos e doentes. Eu vou deixar aqui no final uma aula, lá do outro canal, em que eu falo sobre isso, em que eu falo sobre essa conexão, para você aprofundar esse assunto, tá? Assim como também vou deixar uma aula em que eu falo sobre autoestima, em que eu abordo muito esse assunto na minha vida, e você vai entender completamente a conexão entre essas duas coisas, obesidade e burnout, tá bom? Eu sempre falo que a gente precisa se virar individualmente, porque se a gente for esperar a solução vir até nós, por isso que a gente está aqui entendendo o caminho para você sair de um burnout sem depender de políticas públicas, sem depender que as pessoas compreendam, sem depender que as pessoas voluntariamente resolvam te ajudar. A gente precisa, infelizmente, ainda arregaçar as mangas e ir atrás das coisas, como no futuro talvez a gente não precise, mas o nosso tempo burnoutado é agora, né? Para você sair da obesidade, é meio que a mesma coisa e, sei lá, eu só posso falar da minha experiência, mas eu posso te dizer que o próximo vlog aqui do canal vai ser sobre isso. Até o próximo!